Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Olha, não ouça todas as vozes. Ouça uma voz, a voz de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, aleluia. Vamos à leitura? Vou ler aqui para a gente ler tudo igual? É a tradução do povo? É? Tem certeza? É isso aí? Que é a tradução do povo? Não fica nervoso não, querido. Calma, respira, senão trava. Aí não funciona. Tá certo? Então tá certo. Isso aí eu gosto assim. Definitivo, viu, irmão? Ousadia do jovem da nossa igreja? Tá certo, então tá certo. Tá certo com a de vocês, irmão? Só para conferir. Então tá certo mesmo, Andrew. 1 Reis, capítulo 22, no versículo 1. Vamos ler até o 5, amém? Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E ao rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos esse versículo? 2, 3. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta a palavra do Senhor. E aqui conta uma história que eu gostaria de fazer uma dinâmica para que a gente construísse esse texto. Eu gostaria de chamar aqui a nossa diaconisa Tainá. Gostaria de chamar aqui a nossa diaconisa Elisângela, que virou agora o Gasparzinho. Olha, eu achei. Sumiu por alguns momentos. E agora, com ousadia que eu sei que tem nesse lugar, eu gostaria de 3 voluntários. Pode ser homem, pode ser mulher. Se ficar com medo, irmão, tá na igreja errada, hein? Já vou logo avisando. Isso aí, eu gosto assim. Eu gosto... Oh, glória! Eita! Falta mais um, gente. É 3, mais um. Oh, glória! Aleluia! Pode vir também, pode vir também. Já tomou a iniciativa, né? Eu tenho o costume de falar assim para o pastor Humberto. Quando você estiver na direção, que você tomar uma decisão de fazer alguma coisa, mesmo sabendo que está errado, irmão, vai até o final. Não para no meio do caminho, porque se tu viu que vai dar ruim, se tu parar, vai dar pior. Não é verdade, pai? Viu? Então, meu pai sabe de tudo. Então, eu sigo isso, porque se você parar no meio, então veio, então vai até o final agora. Nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou envolver aqui os olhos da Tainá. E todos sabem que a irmã Elisângela é a mãe da Tainá. Quantos sabem que a irmã Elisângela é a mãe da Tainá? Tá sabendo o povo da igreja bem, ó, viu? Graças a Deus. E aí o que vai acontecer? A irmã Elisângela vai ter que guiar a Tainá até ela. Então, o que vai acontecer? Vou botar esse grupinho aqui. Chega pra cá, irmã Elisângela. Ela vai ficar lá atrás. Lá no fundinho verde, ó. Isso. E elas vão ficar aqui na frente. Vem cá, irmã Miriam. Isso. Fica aqui na frente. Calma aí. Calma que eu vou vender ela. Aí a Tainá vai ficar nesse cantinho aqui. Vem cá, Thay. Isso. Você vai ficar bem aqui nesse cantinho. Vira de frente pra lá. Isso. Aí agora... Vendo, né? Vendo é mais fácil, né? Ai, meu Deus, vou estragar essa maquiagem linda. Desculpa. É pra glória de Deus, tá? Deus vai enviar o João assim mesmo. Não vai ficar difícil. Isso, tá vendo? Não, tá linda, hein? Adorei. Não tá linda, gente? Ó o João chegando aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma voltinha.
Glória a Deus. Não ri não, garoto. Tenha fé. Tá sem fé? Eu, hein? Eu tenho fé, Tainá, que ele tá chegando e ele vai te ver, Tainá. E vai te levar para lugares maravilhosos na presença do Senhor. Eu tenho que concluir, né? Não pode ser qualquer um, que isso? Vai estar na presença do Senhor, tá bom? Já deu para ficar tonta? Mais ou menos, né? Então vou te segurar um pouquinho, que passar vergonha não pode, né? Deus me livre. Não. Aí o que vai acontecer? Agora, fica paradinha aí, não se mexe para tu não cair na frente de todo mundo, hein? Já fiz o meu papel. Aí o que vai acontecer? A Tainá é filha da irmã Elisângela. E ela conhece a voz da mãe dela, né, Tainá? Glória a Deus. Reconhece a voz da mãe dela. A mãe dela vai chamá-la, guiando até ela. E aí a mãe dela vai gritar o nome dela, vai chamar para frente, para direita. Tomara que ela saiba o que é direita e esquerda, né? Senão, tudo acabado. E aí ela vai chegar na direção. Só que vão ter outras vozes falando ao mesmo tempo. E ela vai ter que reconhecer a voz da mãe dela, ouvir a voz da mãe dela e chegar até a mãe dela. Entendido? Foi? Então vamos lá, vamos começar. 2, 3. Pega na sua filha, glorifica o Senhor. Vê se é tua mãe mesmo, Tainá. Vê se é tua mãe. Oh, glória! Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Oh, glória! Meu Deus, não acredito. Eu não acredito. Ô varoa do Senhor. Adriana, eu já te vi! Eu já te vi! Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Adriana, que vai entrar para assistir o culto junto conosco agora. Eita, não vai não? Ih, mano, oh, meu Deus, tudo acabado. Estamos te esperando domingo que vem, hein, senhora? Quarta-feira, domingo é muito tempo, na quarta. E essa dinâmica, ela quer fazer a gente construir esse texto no seguinte entendimento: nós só reconhecemos a voz daqueles que nós temos um relacionamento cotidiano. E aí as pessoas falam assim, às vezes eu não consigo identificar se é a voz de Deus ou se não é a voz de Deus. Ora, se você quer saber se é a voz de Deus, diga para quem está do teu lado assim, ó, leia a Bíblia. Ah, mas a ler a Bíblia assim, eu vou ouvir a voz de Deus. Ah, você quer ouvir mesmo a voz de Deus? Ouvir audível, assim, de falar e ouvir? Então diga para ele assim, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir audível a voz de Deus? Diga para ele assim, ó, leia a Bíblia em voz alta. Pronto. Você vai ouvir a voz de Deus. A minha mãe, ela tinha muito isso. Todas as vezes que ela ia ler a Bíblia, ela sentava no cantinho, pegava a Bíblia e ficava lá naquela junção de letras dela, né? Um C e um U, SU, um C e um E, C, e um D e um E, D. E assim ela lia a Bíblia e depois ela ditava todos os versículos que ela tinha lido. Quando ela ia sentar o sarrafo na gente, ela sentava com a Bíblia, tá, irmão? Ela não... Era na palavra, tá?
Então, leia a Bíblia em voz alta e você vai ouvir a voz de Deus. Como você vai conseguir discernir se é a voz de Deus ou não, se você não tem um relacionamento cotidiano com Deus? Como você vai conseguir identificar se você não consegue, se você não mantém esse contato com Deus? Aqui, em 1 Reis, no capítulo 22, do 1 ao 5, onde nós estávamos lendo, relata a história de um homem que não tinha um relacionamento com Deus e de um homem que tinha relacionamento com Deus todos os dias. E tanto que quando o rei Acabe lança essa proposta para Josafá, para o rei Josafá, ele termina aqui dizendo, ó, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Mas esse texto ele é um pouco mais profundo do que isso. O interessante é que quando esse texto começa, ele diz que estava tudo quieto há 3 anos. Havia cessado uma guerra entre Síria e Israel. E o interessante, para a gente poder entender todo o contexto dessa história, é que existia essa guerra entre Síria e Israel. E Jeroboão, ele estava insatisfeito com as coisas que Roboão, filho de Salomão, estava fazendo. E aí, gente, nossa, delícia. Aí, Carol, é só pra você, Carol. É o amor todinho da Carol. E aí, Jeroboão, insatisfeito com o que estava acontecendo no meio de Israel, devido ao aumento de impostos, devido ao aumento de taxas, devido a eles não terem uma autonomia. Vamos deixar aqui, para quem não entende ainda muito bem a história, que Israel estava composta pelas 12 tribos. Tá? E aí o que acontece? 10 tribos que viviam em uma parte começaram a se sentir ofendidas, começaram a se sentir injustiçadas. E Jeroboão, que morava nessa parte e era oficial de Salomão, começa a ficar insatisfeito junto com o povo e compra essa guerra na defesa deles, dessas 10 tribos. E do outro lado, onde havia as 2 tribos restantes, Roboão ele começa a cobrar cada vez mais, a injustiçar cada vez mais o povo. E diante disso, ficou essa insatisfação e essa guerra, e ele foi para cima de Roboão para que houvesse uma intervenção, para que tivesse essa separação, para que um lado pudesse governar da sua forma e para que ele se entendesse assim com as 2 tribos, governasse de outra forma. E por isso houve essa separação, declarando que é a parte de Israel, que é a parte do norte, onde ficaram as 10 tribos, teriam a sua independência, e a parte de Judá, onde ficaram as 2 outras tribos restantes, teriam a sua outra independência. E cada lado viveria aquilo que quisesse viver, né, que acreditava viver. E foi por isso que Israel foi separada em 2 partes. E aí passaram-se os anos, morre rei, entra rei, né? E assume outro rei e outro rei, até que chegamos nesse momento aqui aonde entra o rei Josafá e o rei Acabe. O rei Acabe fica na parte de Israel, onde tem as 10 tribos, e o rei Josafá fica com a parte de Judá, onde tinha as outras 2 tribos. E aí tá o rei Acabe lá no seu palácio, na sua casa, sentado, né, insatisfeitíssimo, porque tinha uma cidade chamada Ramote de Gileade, que ainda pertencia aos sírios, porém aquela terra seria da parte de Israel. E o rei Acabe na sua casa lá, insatisfeito por não possuir aquela terra por completo, começa a se indagar por que ele não se levanta para ir lá e tomar uma terra. Ora, porém, ele não precisava daquela terra. Não tinha necessidade dele possuir aquela terra. Mas por ser um homem ganancioso, por ser um homem cobiçoso, ficou com a sua inquietação, andando de um lado para o outro, planejando, pensando como ele poderia fazer para possuir aquela terra. E do outro lado,
estava o rei Josafá no seu palácio, na sua plena paz, pensando, graças a Deus, não tem guerra para resolver, não tenho que guiar soldado nenhum para lugar nenhum, tá tudo em paz, tá tudo bem, glória a Deus, né? E aí o que ele faz? Ele decide ir até a casa do rei Acabe. E aí, quando eu comecei a ler essa história, eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Porque o que levou o rei Josafá a ir até a casa do rei Acabe? Porque a filha do rei Josafá, o filho, né, se casa com a filha do rei Acabe. Então, eles têm, além de serem parceiros, né, de reinado, eles também têm um laço de família, devido ao casamento dos seus filhos. Então, ele estava lá na casa dele e pensou, poxa, vou lá visitar, né, não sei nem o que é, não sei nem como caracteriza o que é. Eu não sei também. Sei que falou, ele deve ter pensado, vou lá visitar meu amigo, né? Tantos anos que não vejo, 3 anos que a gente não trama uma proteção de guerra, né? A gente não aciona um exército. Eu tô aqui em paz. Pô, vou lá jogar uma conversa fora, tomar um café. Meu amigo deve estar lá solitário, né? E aí ele sai de casa e vai lá visitar, certo? Igual a gente, tá em casa, em plena paz, casa limpa, cheirosa. Aí a gente pensa assim, pô, já resolvi tudo. Pô, vou tomar um café com a minha amiga, né? Aí a gente vai e liga, amiga, tá em casa? Ah, tô, tá fazendo o quê? Tô de bobeira. Pô, vou aí então, vou tomar um café, vamos? Aí pronto, né? Se reúne e já era. E assim foi com ele. Ele foi até a casa do rei de Israel, o rei Acabe. E aí quando ele chegou lá, na sua paz, ele não é muito bem recebido, né? Você nota que quando a gente começou a ler aqui, quando Josafá chega, ele não tem uma boa recepção. Ele não é recebido assim, poxa, meu amigo, quanto tempo que a gente não se vê, como que tá as coisas, o que você anda fazendo? Não, ele não é assim que ele é recebido. Ele já chega sendo recebido assim, ó, passou aqui os anos de guerra, estava tudo em paz. Josafá lá na sua casa, Acabe lá na sua casa. Aí ele chega na casa, Josafá chega na casa de Acabe e ele já fala aqui no versículo 3. E o rei de Israel disse a seus servos, vós não sabeis que Ramote Gileade é nossa e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Ele já estava reunindo com os seus servos, já reclamando de tudo, reclamando daquelas coisas que ele não precisava possuir, mas ele queria possuir assim mesmo. E Josafá chega justamente nessa hora, na hora que já estava rolando aquela confusão na casa do rei Acabe, e ele justamente chega nessa hora e ele começa a falar para Josafá, e você, não vai fazer nada contra isso não? Você não vai reagir diante disso, não? Você não sabe que aquela cidade é nossa? Por que a gente está aqui igual bobão, esperando acontecer o quê, se a gente não se levanta para reagir? Quantos de nós já viveram uma situação assim, gente? Quantos de vocês já saíram de casa? Poxa, eu vou desfrutar do meu momento. Vou desfrutar desse momento de paz com a minha amiga. Vou lá visitar ela. Vou nem avisar que eu vou chegar lá de surpresa. Vou chegar lá e vou levar um pão, vou levar um café, vou levar algo pra gente sentar e tomar, né, na nossa casa tranquilo. Não tô fazendo nada. Tem 3 anos que não tem uma guerra. O que tem tomar um café? Nada a ver. Vambora. E aí quando chega lá, tá um alvoroço naquela casa. Mas um alvoroço, de repente um furacão te toma, que você não consegue nem se entender, você não sabe nem como que tu conseguiu entrar dentro daquele furacão. E aí no meio do furacão, tu já tá tomando providência, tu já tá agindo sem nem pensar, sem nem planejar, sem nem... Quantos de vocês já viram isso, gente? Só eu que já vi isso? Não, gente, eu não vivo sozinha, não. Não, mentira. Para, gente, está dentro da igreja. Para. Não tem problema falar. Quantos já viveram isso? Meu Deus, graças a Deus. Mas tem gente que é assim, que ela não consegue viver em paz, nem na paz. Josafá estava lá em paz.
O rei Acabe estava turbulento na sua casa. Quando ele chegou, ele já chegou no meio de um furacão. O rei Acabe estava lá, girando com os seus servos, reclamando, fazendo e acontecendo. Naquele momento ali já era hora dele pegar a carruagem dele e voltar para casa. Não é verdade? Vocês concordam? Já era para ele pegar e voltar para casa. Porém, ele dá continuidade. E aí, quando ele deu continuidade, ele entrou dentro do furacão. Ele entrou dentro daquela agitação que eles estavam ali para buscar uma guerra desnecessária. Quantas vezes nós não compramos uma guerra desnecessária? Muitas vezes a gente vai em busca de uma situação que a gente nem precisava ir. A morte de Gileade era uma situação como essa. Ninguém precisava mexer nessa cidade, porque ninguém precisava dela. Estava todo mundo em plena paz. Porém, o rei Acabe, com a sua falta de sabedoria e tudo mais, estava lá inquieto, porque não soube viver em paz. E muitas vezes a gente vive essa realidade, a gente não sabe viver em paz. Às vezes a gente turbulenta o nosso lar, o nosso emprego, a nossa vida de uma forma desnecessária. Desnecessária. Porque tem crente, pode acreditar, que diz que crente não pode ter paz. Crente tem que estar na tribulação, porque se não tiver na tribulação, Deus não está com ele. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus. Quem gosta de paz aí, irmão? Oh, glória! Aleluia! Eu amo a paz. Sabe, quando eu chego em casa, o horário da paz lá em casa é à tarde. De manhã os vizinhos acordam com a maquita, os cachorros, aquela gritariada. Mas aí quando dá 12:00, 1h, irmão, não se ouve mais nada. É um silêncio. Você ouve os passarinhos. Para você ter noção, eu ouço os passarinhos pousando na minha laje, na minha telha. Eu fico, gente, os passarinhos estão lá em cima, olha. Dá para ouvir de tão silêncio que fica. É uma paz. Se você quiser dormir nesse horário, na tua casa for meio agitado, tu pode ir lá em casa. Tu pode ir lá em casa que tu vai conseguir dormir, que é uma paz, silêncio. Quer dizer, peraí, depois de 2:30 porque quando Pedro pega na bateria, para alguns fica sem paz, para mim não. Que ele treina a bateria dele. E a Bíblia vai dizer que a paz de Cristo é para nós. Romanos, no capítulo 8, no versículo 6, vai dizer assim, ó, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. No Salmos 29:11 vai dizer assim, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá força ao seu povo para a bênção da paz. Isaías, no versículo 26, no versículo 3, diz assim, tu, Senhor, guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Eu poderia ditar um monte de versículos aqui que fala sobre a paz, mas muitos de nós não sabemos lidar com a paz. E aí pergunta pro teu irmão assim, ó, tá doido? Vira pro outro, diz pro outro, tá doido? Viva em paz, porque é isso que o Senhor ele tem para nós. Porque o rei Acabe estava lá na sua casa, sem paz, sem sossego, desesperado, se movimentando por coisas que não tinha necessidade. E aí, Josafá veio de lá da sua casa, liberando paz, sabe, para todo lado, sorrindo, feliz, tranquilo. E quando chega na casa do rei Acabe, a sua paz se acaba. A sua paz se acaba. E muitas vezes a gente se envolve em situações que não são para nós nos envolvermos. Mas devido aos laços que nós temos, a gente acaba comprando guerra desnecessária. A gente acaba se envolvendo em situações que não é tratamento de Deus para conosco, mas era de Deus para com aquela pessoa.
Porém, a gente entra nessa situação sem ser necessário e a gente não toma a atitude como nós identificamos aqui. A gente vê o furacão e a gente não dá meia volta e foge do furacão, não. A gente vai pro meio do furacão. Às vezes a gente não é bom, não, irmão. Às vezes eu tenho essa pensa, não sei se você pensa assim, mas eu acho que às vezes a gente não é bom, não. Que a gente vê a situação, ao invés da gente sair da situação, a gente vai pro meio da situação. Isso é bom, gente? Não é bom, não. Não é bom, não. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos guarda, nos guia e nos ensina. Todo o tempo Ele faz isso conosco. E depois dele ser recebido daquela forma tão ruim, tão turbulenta, tão, afoita, Josafá já é indagado para que tomasse uma atitude juntamente com ele. E o rei Josafá, daqui a pouco a gente vai entender quem era o rei Josafá, ele nem consegue ouvir os seus próprios pensamentos. Ele já é indagado e não dá tempo nem dele. Peraí, calma aí, vamos pensar o que a gente está fazendo. E aí ele já fala, e aí, ô rei Josafá, o que você vai fazer diante disso? Aí ele responde imediatamente, serei como tu, meu povo é o teu povo, os meus cavalos são os teus cavalos, o meu exército é o teu exército, vamos lá. E aí depois que ele fala isso, aí vem aquilo que ele faz cotidianamente. Ele diz no último versículo 5, consulta, porém, o Senhor hoje, primeiro. Antes de fazer, antes de dar o BO todo, antes de você agitar, vamos consultar o Senhor. Porém, é nesse ponto que nós precisamos parar para analisar. É nesse ponto que o Senhor quer trabalhar na minha e na tua vida nessa noite. Porque nós precisamos entender com quem nós temos relacionamento. Nós precisamos entender com quem nós fazemos laços. E nós precisamos entender que nós não movimentamos diante daquilo que não temos o hábito de fazer. Nós não temos o costume de fazer. Quando eu era pequena, os meus pais sempre falavam assim, mastiga de boca fechada. Quando você for sentar no sofá, senta devagar. E às vezes a gente saía correndo assim, no sofá. Aí meu pai fazia assim, levanta, vai lá na porta, volta e senta devagar. E aí a gente revoltada da vida, pra que isso, meu Deus, desnecessário. Aí a gente tinha que voltar devagar e sentar no sofá. Aí agora sim. Mas isso é um hábito que ele já estava nos treinando para casas que nós fôssemos visitar. Em nenhum momento em uma casa que nós íamos, a gente saía correndo lá e se jogava no sofá. Não, a gente entrava devagar. Pode sentar. Sentava no sofá. E aí todo mundo, nossa, que crianças educadas. Porque nós já tínhamos o hábito de fazer aquilo na nossa casa. A gente já estava sendo treinado para aquilo. E Josafá era um homem que consultava a palavra do Senhor primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Porém, devido àquele laço que ele tinha com o rei Acabe, ele comete o erro de fazer uma aliança com Josafá, faz uma aliança com o rei Acabe, sem primeiro perguntar ao Senhor se ele tinha que fazer aquela aliança com ele. E aí, irmão, eu vou te dizer mais um conto da minha família. Minha avó, Maria Marques, dizia assim, diga-me com quem tu andas e eu direi quem? Não é só minha avó que me falava, não. Não era só minha avó que me falava, não. Aí agora vamos para a Bíblia. O que a voz de Deus diz? Bota aí para mim. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33. Bota aí que a gente vai ouvir a voz de Deus falando conosco. Essa voz aí que você ouviu do ditado era a nossa avó, instruída pela palavra do Senhor. Diz assim, não vos enganeis, as más conversações, termina.
Traduzindo, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quando você anda com alguém que não faz o mesmo que você é corrompido pelos bons costumes. E isso é notório. Por exemplo, se você parar para conversar com uma pessoa que tem um sotaque do norte, daqui a pouco você está falando o mesmo sotaque do norte, sendo que você é carioca. Né? E aí é isso que o Senhor ele quer trabalhar nos nossos relacionamentos nos dias de hoje. Porque quando a gente está envolvido nessas situações, nós não estamos obrigados. Nós decidimos ir. Todo mundo aqui tem direito de escolha. Quantos têm direito de escolha? Glória a Deus. E o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3, ele vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Jamais. Se tu entrou no furacão, é porque tu entrou em acordo com quem está querendo entrar no furacão. E aí, para que a gente possa ter uma conclusão diante dessa história toda, vamos entender quem era o rei Acabe? O rei Acabe, ele era um rei conhecido como um ganancioso, cobiçoso, invejoso. Ele também casou-se com uma mulher estrangeira que introduziu deuses idólatras no meio do povo de Israel. Ele permitiu que houvesse adoração a outros deuses, sendo que Deus era o único Deus de Israel. Porém, ele permitiu com que tivesse essa porta aberta para outros deuses. Porém, Deus não deixou o rei Acabe enganado. Ele enviou o profeta Elias para que desafiasse os deuses de Baal, para que Acabe visse que existia somente um Deus, para que os seus olhos pudessem contemplar que aquilo que aqueles deuses falavam não era real, somente o que o verdadeiro Deus falava era real. Ele também desejou uma terra que era a herança do pai de Nabote. Nabote tinha sua vinha, tem até o corinho de fogo, né? Vou te matar. Como é que é? Tá ele que sabe aí, daí, ó. Né? Lucas também já até correu, ó. E aí ele desejou aquela terra. E Nabote negou a venda daquela terra porque para ele era importante, era a herança dos seus pais, era a única memória que ele teria da sua família. Então ele se negou a vender. E aí o rei Acabe, como aquela postura de que ele tinha que possuir todas as coisas, tudo tinha que estar no seu poder, no seu domínio, o que ele faz? Volta para casa todo tristinho, chorando. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ele não quis vender a terra para mim. Aí se tranca lá no quarto, começa a chorar. Aí vai lá a esposa dele, que era uma idólatra, uma pessoa que já estava propensa a não fazer o que era certo, porque já vivia sobre outras leis, vai até ele, vê o bebezão chorando, o que ela pensa? Pronto, para não deixar esse homem perturbando minha cabeça aí, falando que está com depressão, porque hoje em dia, se você se frustra, a pessoa diz, eu estou com depressão. Né? Até o pastor Humberto estava falando aqui de manhã, e a mais pura verdade, acabam banalizando uma doença tão séria, tão importante, aonde as pessoas acabam julgando, isso é falta do que fazer, isso é falta de uma louça para lavar, mas não é, isso é uma doença séria que precisa de acompanhamento e de tratamento. Porém, devido à postura de Acabe, que não pode se contentar com o que tem, precisa ter além do que precisa, ela vai lá, planeja a morte de Nabote e entrega uma terra que não era para Acabe, era para Nabote, era dos pais de Nabote para Nabote, e entrega aquela terra suja de sangue, né? Porque ela arma a morte dele e entrega para aquele bebezão lá, o rei Acabe. Ou seja, traduzindo tudo isso daqui, o cara era rei de Israel. Você lembra que a Bíblia começa falando que o rei de Israel. Então ele tinha as leis no seu coração. Ele era judeu, ele sabia a quem ele deveria seguir. Porém, o que tinha dentro dele? Nada que pertencesse ao Senhor.
Ele não respeitava os mandamentos. Ele não respeitava quem ele era, a posição que ele ocupava. Ele desconsiderava tudo que viesse da parte de Deus. Um homem cobiçoso, invejoso, idólatra, cúmplice de um assassinato. Ou seja, uma pessoa terrível para você conviver. Mas segura aí essas informações. Quem era agora o rei Josafá? Um homem segundo o coração de Deus. Reinava na parte de Judá somente diante de 2 tribos. Porém, ele instruiu o povo a crer no Senhor. Ele lançou os fundamentos. Ele ensinou aquele povo ao qual ele liderava que tudo que eles precisavam fazer, primeiro eles tinham que buscar de Deus se era ou não a vontade dele. E aí ele ensina todo aquele povo a ser fiel ao Senhor, e aquele povo é fiel ao Senhor. É um povo adorador ao verdadeiro Deus. Ele não permite que ninguém faça nada que não seja dado através do Senhor, que não seja uma ordem direta de Deus para que eles possam cumprir aqueles objetivos. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 18, você pode ler em casa depois, relata um momento o qual um exército inimigo se levanta contra a cidade de Judá. E ele levanta e se prostra para adorar ao Senhor, para saber como ele deveria agir naquele momento. E sabe o que aconteceu? Todo o povo de Judá e de Jerusalém se dobra juntamente com o rei Josafá para orar ao Senhor e entender qual era a direção que ele deveria tomar, que eles deveriam seguir. Naquele momento, o rei Josafá, ele se torna o influenciador da sua época. Assim como nós temos os youtubers de hoje, né? Que começa uma modinha, daqui a pouco tá todo mundo atrás. O rei Josafá era esse influenciador. Quando alguma coisa acontecia, as pessoas olhavam primeiro para o rei Josafá, o que ele fizesse, as pessoas dariam continuidade depois. E como ele se prostrou e adorou o Senhor, todo aquele povo se prostrou e adorou o Senhor junto com ele, para saber o que eles deveriam fazer. E aí Josafá, concluindo a vida de Josafá, ele falhou em permitir o casamento do seu filho com a filha do rei Acabe. Porém, isso nem era percebido diante do seu povo, daquele povo que liderava. Esse laço que eles fizeram não trazia problemas para o seu reinado. Não trazia nenhuma preocupação, muito pelo contrário. Eles seguiam aquilo que ele fazia, que era importante para eles fazerem. Ou seja, Josafá era um homem que mudava as ações daqueles que estavam à sua volta. Josafá era um homem que contagiava as pessoas que estavam do seu lado para se inclinar à presença de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó: o novo exige tudo novo. Diga de novo com fé. Você está sem fé. Irmão, você está sem fé nessa noite. Diga com fé: o novo exige tudo novo. Deus quer usar essa mensagem, irmãos, para tratar algo específico em nós, para tratar algo na minha e na tua vida, para que verdadeiramente possamos viver o novo de Deus. Nós estamos vivendo o ano de 2025, onde Ele declara: o novo de Deus chegou. Você não vê? Abra os olhos. De repente você não está vendo, sabe por quê? Porque a voz que você está ouvindo está te levando para a direção errada. Porque de repente a companhia com quem você tem andado todos os dias da tua semana tem te levado mais para longe de Deus do que para perto de Deus. E para viver o novo, querido, a gente precisa abandonar o que é velho. Não tem como viver o novo com o velho. Não tem como. Ninguém aqui vai dizer assim: não, eu me mudei para uma casa nova e eu vou levar todos os meus móveis emendados e velhos para essa casa nova e eu vou ser... Ah, mentira. Mentira. Vai entrar na Casa Bahia, no app lá, né?
Guarda-roupa. Ai, meu Deus, eu queria esse, Senhor, eu queria esse. Vai olhar ou não vai olhar? Ah, que isso, irmã. Não me deixa sozinha nessa, não. Não me deixa sozinha nessa vergonha, irmã. Que isso? Que isso, irmão? A gente não vai olhar? Vai olhar. A gente tem dinheiro para comprar? Não, mas não custa nada olhar, né? Não custa nada sonhar, né? Não custa nada invocar a fé. Senhor, eu quero esse. Igual a evangelista Ana Paula falou, Senhor, eu quero um sofá retrátil para minha casa. Eu falei, fé boa. Vou atrás dela. Ela tem fé boa, alta, né? Gosta sim. E o Senhor concedeu na vida dela, amém? E o Senhor não é o mesmo que pode conceder na nossa? Porém, se nós não abandonarmos o que é velho, não viveremos o melhor de Deus. Porque se andamos com pessoas que despertam o velho em nós, porque naquele momento o rei Acabe despertou o velho Josafá, aquele que se movimentava e fazia as coisas sem consultar o Senhor. Ele despertou o velho de Josafá. Com quem você está andando que está despertando o velho em você? Com quem você tem um laço que te leva para o lugar da onde Deus já te tirou? Que te leva para beber, que te leva para fumar, que te leva para fazer coisas erradas, que te levam para não ver as coisas de Deus, para não orar, para não assistir uma pregação. O que é que tem despertado a tua velha criatura? O que é que tem despertado no meu dia a dia que me leva a ser a velha criatura? E é isso que Deus está tratando na minha e na tua vida nessa noite. Se nós não deixarmos o velho de lado, não vamos viver o novo de Deus. Não vamos sonhar com isso. Porque quando nós olharmos para a nossa realidade, tudo que a gente vai enxergar é: eu não sou merecedor de nada de Deus. Eu não mereço isso que Deus pode fazer na minha vida. Não, eu sou tão errado, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Eu preciso ficar só aqui mesmo. O que é que a gente está dando ouvidos? Ah, não tem nada a ver você beber só um copinho. Não tem nada a ver. Você não pode se embriagar. Você pode beber, mas não pode se embriagar. Você vai ganhar o que com isso, irmão? Você está alimentando o que dentro de você? O que é que você está alimentando? Porque as coisas, como a gente leu aqui de Romanos, as coisas da carne é carne. E as coisas do Espírito é Espírito. O que alimenta a nossa carne? Tudo que é errado, porque é a nossa inclinação natural. A nossa inclinação natural é fazer tudo errado. Mas o que nos aproxima de Deus? Quando a gente deixa todo o erro para praticarmos tudo que Ele nos direciona a praticar. E naquele momento, diante daquela situação, Josafá, ele para e se ouve: não, eu preciso me afastar dessa má decisão. Calma aí, não é assim que eu funciono. Não é assim que eu ajo. Eu primeiro consulto o Senhor. Mas por que ele tomou essa iniciativa? Porque ele tinha hábito de fazer isso. Sabe por que eu e você muitas vezes escolhemos caminhos errados e quebramos a nossa cara? Porque nós não temos o hábito de consultar o Senhor no nosso dia a dia. Porque nós não alimentamos o que recebemos aqui hoje. A gente sai daqui empolgado. Não, agora eu vou mudar. Agora eu vou ser crente de verdade. Agora eu vou buscar o Senhor de todo o coração. E aí quando você chega na sua casa, já tem uma bomba instalada lá. Explodiu bem na hora que você chegou. Amanhã você já não consegue nem se lembrar, porque você está no meio do furacão. Lembra? No meio do furacão do rei Acabe? E aí você já se esqueceu de tudo que você viveu aqui hoje. Mas se as tuas ações, as minhas ações forem diferentes, tudo será diferente. Tudo será diferente. Não tem como algo mudar se a gente não começar a mudança.
Não tem como. A evangelista Ana Paula disse aqui que ela precisava fazer essa mudança da casa lá de cima para a nova casa. Por telepatia? Bom, preciso me mudar agora. Meus móveis vão voando lá para casa. E cada coisa vai ficar ao seu lugar. Abri os olhos, cheguei, amém. É? Tá louco, irmão. Só quem passou por 5 mudanças sabe o desespero que é. Você é doido. Acha a caixa daqui, acha a caixa de lá. Pastor Rodrigo vem no trem com as caixas nas costas, enfrenta o Japeri, com aquela luta danada, né? A escada, desce a escada. Deus me livre. Parei, Ana Paula, só lá. Em nome de Jesus. Vai ser tu aquilo lá, em nome de Jesus. E aí a gente acaba envolvidos por essas situações e acabamos sendo levados porque nós não desenvolvemos o hábito de estar com Deus, o hábito de buscar a Deus. E aí pergunta assim pro irmão que está do teu lado assim, ó, essa palavra está servindo para você? Pergunta pro outro do outro lado, está servindo para você? Porque agora a gente se depara numa questão. A gente se depara com uma questão. Você é aquele que precisa se afastar? Ou você é aquele que precisa ser afastado? Quem é que está sendo você? Quem é? Porque nós nos dizemos cristãos, seguidores do Senhor. Porém, as nossas práticas dizem quem nós somos? Porém, as nossas práticas levam as pessoas que estão ao nosso redor a acreditar que realmente nós somos cristãos? Porque, irmãos, Josafá, o rei Josafá, ele tinha ou não que se afastar do rei Acabe? O rei Acabe era uma boa influência para a vida dele? Não. Nós temos essa percepção. Glória a Deus. Então, a partir de agora, neste momento, a gente vai começar a puxar na nossa memória aqui, ó, de quem é que a gente precisa se afastar. De quem é as mais influências na nossa vida que tem nos levado para a direção contrária da presença do Senhor. E nesse momento, a gente pode entender que aquela amizade, aquele relacionamento que eles tinham era um jugo desigual. Não servia, não batia, não combinava, não iam na mesma direção, eles iam em direções contrárias. E por isso acabou Josafá entrando numa guerra que não tinha necessidade. Muitas vezes a gente carrega essas pessoas para a nossa vida e a gente alimenta a nossa velha criatura, ao invés de mortificar a nossa velha criatura. E nessa noite o Senhor, Ele está nos pedindo uma posição. Ele não está nos pedindo uma decisão. Porque nós temos o poder de decidir o caminho ao qual nós vamos caminhar. Nós vamos trilhar. Se é o caminho de seguir a Cristo, então precisamos abandonar o que é velho. Porque Ele mesmo diz em sua palavra que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque o odre velho, ele não resiste à fermentação do vinho novo. Como que você, do jeito que você está, o Senhor vai liberar situações sobre a sua vida, vai liberar bênçãos sobre a sua vida, se um minuto depois você vai transformar tudo aquilo que era bênção em maldição? Porque você ainda pratica o que é velho. Porque eu ainda pratico o que é velho. Porque eu ainda insisto em fazer e ir na direção contrária. E perdemos o novo de Deus em nossas vidas. Se você tem aí uma roupa que você gosta muito, todo mundo tem uma roupa que gosta muito, né? E essa roupa já tem uns 25 anos por baixo. Aí ela começa a dar aquelas garçadinhas aqui, aí você vai lá e costura.
né? Aí esconde, tá costurado. Aí você vai lá e põe na máquina, porque hoje a gente não tem paciência de tanque. Quem usa tanque aqui? Ninguém. Usa nada, só ela, porque ela não é de agora, né? A minha mãezinha aí, ó, tá? Né? Tempo ainda, a gente não usa não. A gente joga tudo na máquina. Aí quando a gente pega a blusa que coloca de novo, o que tá esgarçado? Porque o tecido velho não aguenta a costura nova. O tecido velho não aguenta a linha nova. Aquela linha de 25 anos já não tem mais a resistência de uma linha que você acabou de colocar. Então não tem como o Senhor liberar sobre nossas vidas coisas novas, se ainda estamos no lugar de viver como velhos. Para que a gente possa amarrar tudo que foi falado aqui nessa noite, precisamos primeiro reconhecer de quem é a voz que estamos ouvindo. Se realmente é a voz de Deus ou se é a voz do nosso eu, da nossa vontade, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos. E aí você pode dizer assim, mas eu não sei identificar qual é a voz de Deus. Leia a palavra. Porque a voz de Deus que está aqui vai te levar para caminhos de vida e não de morte. Então é muito fácil identificar se a voz que você está ouvindo vem ou não de Deus. É quando ela te leva em direção à paz e quando ela te leva em direção ao que é eterno. Essa é a voz de Deus. Segunda coisa que nós podemos absorver dessa mensagem é que existem os dias de paz e que Deus tem paz para nós. Existem dias que precisamos guerrear, mas existem dias que Ele é a nossa paz, o nosso alívio e o nosso refrigério. A terceira coisa que nós precisamos entender com essa mensagem é que os nossos relacionamentos são pontos importantes para a gente viver o novo de Deus. Se eu tenho um relacionamento que desperta em mim a minha velha criatura, eu preciso me afastar dessa amizade. Por mais que eu a ame, por mais que ela seja importante, porém ela não me leva para o lugar que é importante, que é na presença do Senhor. Então eu preciso me afastar deste lugar. Mas eu consigo ter esse domínio, irmão. A Bíblia é bem clara. Não vos enganeis. As más conversações corrompem o bom costume. É uma afirmação. Corrompem os bons costumes. Não está escrito assim, ó. Pode corromper. Talvez você não consiga. Não, ele está afirmando. Corrompe o bom costume. Então, se afaste. E aí você pode até pensar assim, mas Jesus, quando estava na terra, ele andava no meio dos impuros, ele andava no meio das festas. Mas e quando esses eventos acabavam? O que tinha no final dessa festa? Tinha libertação, tinha cura, tinha restauração ou o quê? E quando eu e você estamos nessa festa, o que é que tem depois dessa festa? Tem libertação, tem cura, tem restauração ou tem mau testemunho? O que é que tem no final dessa festa? Estão falando o que de nós no final dessa festa? Não, homem de Deus, mulher de Deus, estava aqui no nosso meio, mas que postura, gostei de ver. Ou então, aí o crente, amanhã tá lá, na igreja com a biblinha debaixo do braço, foi para a igreja. O que é que tem no final dessas festas? Tem gente que faz isso, né? Usa a Bíblia ao seu próprio benefício. Irmão, Deus está te vendo, hein? Deus está te vendo. Diga aí pro irmão assim, Deus está te vendo. Quinta e última coisa. Na quarta. O novo só entra quando a gente abandona o velho. Nada vai mudar se a gente não mudar.
Como diz o pastor Humberto, não vamos ser malucos fazendo uma coisa, esperando que aconteça outra coisa. Sendo que aquela coisa só leva para uma direção, dar errado. Não tem como uma coisa que nós façamos que dá errado, dar certo. Não tem como. Para dar certo, tem que fazer o que é certo. E no final, nós precisamos atrair pessoas para que elas entendam que Jesus é o único e verdadeiro Deus dessa terra. Através das nossas ações, das nossas atitudes, temos que testificar que em meio às lutas, em meio às dificuldades, porque viver para Cristo não é só bonança, também tem dias difíceis, tem dias ruins, tem dias que ouvimos não, porém diante de tudo isso que vivemos com Deus, nós sabemos que é para a vida, nós sabemos que é para a paz, porque nós confiamos na sua palavra. E se nós confiamos na sua palavra, naturalmente agimos diante das suas ordens. Então que nessa noite nós possamos sair daqui questionando qual é o caminho que temos decidido viver, qual é a voz que temos ouvido, qual é a direção que estamos indo, para que nós possamos enfim viver o novo de Deus. Viver aquilo que Ele planejou, projetou para nossa casa. Quantos creem que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida? Diga amém. Amém. Então nessa noite que essa mensagem possa trazer isso à luz, possa trazer o que realmente o Senhor quer que eu e você venhamos estar vivendo. E se necessário for tomar a decisão de se afastar de alguém, que você mantenha a oração sobre essa vida, para que ele também entenda que o Senhor é o único e verdadeiro caminho. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Você pode se colocar de pé?